E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para vocês como funciona ali os tipos primitivos do Java. No vídeo anterior eu fiz ali como fazer ali o método main, mostrei como fazer o método main, executar ele via linha de comando e como ali criar um projeto ali no IntelliJ. Então, se você quiser ver isso daí, tem aqui já vídeo no canal. Eu vou deixar aqui na mesma playlist, porque aqui eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre Java básico. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês, vou falar aqui um pouco sobre variáveis do tipo primitivo no Java. Então, primeiro o que é o tipo primitivo no Java, né? O tipo primitivo é um tipo mais simples, que vai ter ali um valor mais simples, nada muito complexo, que vai ser armazenado diretamente ali na memória. Então ele não tem tanto segredo assim, né? Ele vai aqui. Então aqui nós temos vários tipos de dados com esse tipo primitivo. Também tem uma característica aqui diferente aqui de classes, né? Que ele vai começar aqui com a letra minúscula. Então quando você for declarar, geralmente classes ali é com letra maiúscula. Para os tipos primitivos vai ser a letra minúscula. Então aqui, por exemplo, aqui nós temos tipos de dados de números inteiros, tipos de dados de números decimais e caractere e lógico. Então, para números inteiros, nós temos esses tipos aqui primitivos, byte, short, int e long. Para números decimais, temos float, double. E caractere lógico é o char e o boolean. Os números inteiros, então, começa aqui com os bytes, aqui está em ordem por tamanho, né? Então, o byte, ele tem 8 bits, ele ocupa 8 bits na memória, então ele vai ocupar menos memória, né? Se você utilizá-lo. E ele vai, mas porém, ele vai guardar só esse valor aqui. Então, o byte aqui, ele vai ocupar apenas 8 bits na memória, mas ele só pode guardar valores de menos 128 até 127. O que isso significa? Vamos lá para o código, né? Então aqui tenho aqui a minha primeira aplicação, né, que eu criei na outra aula. Então vem aqui byte b igual, se eu colocar aqui 128, ele, ó, já dá erro de compilação, ou seja, o Java não vai conseguir criar esse tipo de variável, porque o IntelliJ, ele até inteligentemente aqui já coloca aqui, ó, você está querendo falar, você está querendo passar um valor do tipo int para o byte. Não funciona. Porque na verdade não precisaria ser int, né? Aqui você poderia, o short ele já aceitaria. Então o IntelliJ ali, ele foi inteligente, mas se eu quiser economizar memória, eu poderia aqui usar um short, caso eu tivesse 128. Mas aqui no byte eu não consigo. Agora se eu colocar aqui 127, ele já aceita. E se eu colocar menos 128, ele também aceita. E isso vai valer aqui para o short. O short vai ser aqui menos 32.768 para até 32.767. O inteiro já é esse valor aqui. Então aqui milhão vai ser 2 bilhões. E aí o long ele vai ser maior ainda. Não coloquei aqui, mas para você saber o tamanho máximo e o mínimo diretamente aqui no Java, existe aqui uma forma. Se você aqui dá um system.out.println e usar aqui a classe long, não o tipo primitivo, mas a classe long, .maxValue, e você executar isso daqui. Então ele tem essa constante aqui que ele fala o tamanho máximo. E o tamanho máximo do long seria esse valor aqui. Vamos ver aqui. 123 ponto, 123 ponto, 123 ponto, ponto. Seria esse valor aqui, ó. Seria milhar, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quinquilhão. Então, seria esse valor aqui o máximo. Então, ele já é bem mais alto. Ah, mas se eu tiver um valor maior que esse, aí você vai ter que recorrer ali para alguma classe em si. O primitivo aqui vai chegar até esse valor aqui, né? Então, aí temos aqui o long. Temos os números decimais float double, que aí vai ser float aqui para
até ele também vai ter um valor mínimo e máximo, né? Se você quiser saber, existe aqui, por exemplo, o double ponto, opa, double ponto max value, ó. Mas aqui ele vai colocar aqui em hexadecimal, tal. Você teria que converter, mas eu acabei fazendo alguns testes aqui até chegar ao de um valor. O valor mínimo aqui do double seria esse valor aqui, ó. Então esse aqui seria o valor mínimo do double, já convertido, né? Então quer dizer que se eu colocasse aqui 2, olha lá, já começa a dar erro. 1, começa a dar erro. É que 0 vira 0, né? Então não contaria. Então aqui eu posso colocar esse número aqui com 3 no final. Se eu colocar com 2, ele já não funciona, certo? Então esse aqui seria o valor mínimo. Só para vocês terem aqui uma noção. Fiz aqui alguns testes e cheguei nesse valor. É, então para o double também teria um valor máximo e um valor mínimo. Para o float também. Então esses são as diferenças aqui dos tipos aqui numéricos, né? Digamos assim, para os tipos primitivos no Java, né? Agora, aqui também temos caractere ilógico. O caractere ele vai armazenar ali um caractere. Não dá para falar que é letras, porque ele também pode ser algum caractere especial, né? Até mesmo o número, né? Um caractere, na verdade, é um caractere. Então aqui o char, vamos trabalhar aqui com o char um pouquinho. Então, char, por exemplo, eu posso colocar aqui C igual, se eu colocar entre aspas simples o A, system.out.println e exibir aqui o char, eu vou exibir aqui o a executar aqui, né? Clicar aqui na setinha e run. Olha lá, exibiu aqui o A, certo? Se eu colocar aqui o A maior, o A maiúsculo, funcionou aqui também. Agora se eu colocar aqui dois caracteres, ele já não funciona, certo? Vou colocar aqui o 1. Olha lá, ele executa, certo? Agora se eu colocar aqui 12, já não funciona. Porém, existe uma outra forma de você passar valores para o char. Se você quiser passar diretamente o valor decimal representante do caractere, você pode. Então aqui no caso eu anotei aqui, ó, o 65 seria o A maiúsculo e o 97 seria o A minúsculo. Então se eu passasse aqui isso significa que se eu passar 97 para o char, ele vai aceitar. Não é que ele vai ter dois caracteres, é que esse valor 97 representa um caractere que é, no caso, o A minúsculo. E aí, se eu exibir, eu não vou exibir o 97, eu vou exibir o A minúsculo. Viu? Então, é isso que você tem que tomar cuidado ali. O char, então, ele vai exibir um caractere apenas, ele vai armazenar um caractere, e é isso. O boolean, ele vai guardar apenas true ou false, ele é o mais simples mesmo. Então, boolean, bo, igual a true ou false. Se eu passar aqui 1, não vai. Se eu passar aqui A, não vai. Se eu passar aqui A, não vai. Então, é true ou false. Esse que é o valor aqui. Então, basicamente, esses são os tipos aqui que temos aqui no Java, né? Temos aqui o float também, que eu não usei, mas seria apenas um valor menor do que o double, né? Existe uma outra característica do tipo primitivo. Se você trabalhasse ali, se estivesse trabalhando com classes e objetos, se você declarasse uma variável de uma classe e você tentasse usá-la sem inicializar um objeto, você receberia ali um null pointer, né? Então, você não teria um valor armazenado para aquele objeto. Aqui no tipo primitivo, não. Se eu declarar aqui uma variável int e colocar aqui system.out.println, println, exibindo i,
Na verdade aqui, se eu for aqui, private, stat, int, igual. Ó, se eu fizesse um atributo, na verdade aqui, ó, um atributo estático, depois nos outros vídeos eu vou mostrar aqui o que são esses atributos e tudo, mas aqui se eu fizer isso, ele não vai me retornar nulo, ele me retorna zero. Então ele coloca aqui um valor, quando eu declaro aqui um atributo e não passo um valor para ele, ele já inicia aqui, no caso o dia inteiro, como zero. Se eu colocasse aqui, se ele fosse long, a gente testa aqui, zero também. Se eu colocasse aqui, se ele fosse vamos lá, um float, vamos testar aqui para float, 0.0, double, mesmo padrão, né? Se eu colocasse aqui o char, vamos ver o que será exibido com o char. Esse caractere aqui estranho, certo? Como eu disse, é o caractere, né? Não é letra, não é número, é caractere. Então esse caractere aqui, ele chama caractere Unicode, né? É esse caractere aqui, ó, que foi exibido. É um quadrado com um traço no meio. Se você colocar aqui o boolean, o padrão vai ser false. Então, essa é uma característica aqui diferente, né? Se você jogasse aqui uma classe qualquer aqui, própria classe object, e tentar executar, olha lá, aí seria um null. Então, essa é a diferença aqui, né? Então, os tipos primitivos, eles vão ter ali um padrão, um valor padrão, no caso de você ter eles como um atributo da classe, mesmo que seja estático. Eu vou falar sobre atributos e sobre mais para frente, né? É só uma curiosidade aqui da classe desse tipo primitivo, né? Diferente ali dos objetos. Mas aqui, como vocês viram, né? Se eu tentar utilizar, se for uma variável local, ou seja, que eu criei aqui dentro do método, então int i, e tentar usar aqui, ó, ele já dá um erro, que eu preciso inicializar. Então, se eu tiver ali como uma variável local, eu preciso inicializar. Se ele for um atributo da classe ou do objeto, ele vai se inicializar com algum valor. E aí a gente viu aqui os padrões. Então, para tipos inteiros vai ser o zero, para tipos booleanos, né, tipos com casas decimais, vai ser o 0.0. Para char vai ser aquele caractere com um quadrado com um traço no meio, e para na verdade eu falei errado ali, para os tipos com casas decimais, né, que é o double e o float, vai ser 0.0. Para o char vai ser o quadrado com um traço no meio, e para tipo booleano, né, que é o boolean, vai ser false. Então a gente viu aqui essas diferenças. E tem um último porém aqui. Então a gente viu aqui o tamanho menor do double. E por último, a gente tem um probleminha aqui que eu comentei que eu ia falar, que é o seguinte: quando a gente faz cálculos utilizando aqui o, o double, a gente precisa, com casas decimais, a gente precisa ter um pouco de cuidado. Porque, por exemplo, se eu fizesse aqui vou aqui mudar aqui o valor do double, vai ser igual a 33, vamos colocar 3.33 mais 3.33, e eu exibir esse valor. Então vamos ver o que vai acontecer. É para colocar 6.66, e esse daqui vai funcionar. Beleza, está funcionando. Então eu consigo fazer cálculos aqui, certo? Porém, existe alguns números que vai ficar com uma sujeira ali nas casas decimais. Então, por exemplo, se eu fizer aqui 0.1 mais 0.2 e eu exibir, você vai ver que ele vai ficar com essa sujeira aqui. Era para ser 0.3, correto? Mas aí ele vai e me coloca essa sujeira aqui na memória lá. Então, se você quiser uma precisão bem grande, bem exata, isso daqui for um problema, talvez não seja interessante usar, né, esses tipos primitivos. Talvez seja interessante usar uma classe
avaliar alguma outra situação para você. Se eu colocasse aqui mais um, por exemplo, e o executar, ele já vai me trazer certo, ó, 1.3. Então, existe alguns detalhes aí que você precisa tomar cuidado quando você for fazer cálculos utilizando ali as variáveis primitivas com casas decimais, né? Então, por esse vídeo aqui que eu queria mostrar é isso, né? A gente aqui abordou todos os tipos de variáveis primitivas aqui, mais utilizados, né? Então, na verdade, nem são alguns mais utilizados aqui, na verdade, seria ali o int, o long, e o double, o boolean também, né? Mas a gente viu aqui vários tipos que existem no Java. Eu espero que vocês tenham gostado. Por esse vídeo eu vou ficar por aqui. Então, esse aqui é um vídeo da série, né, de Java básico. Vou continuar com outros vídeos. Por favor, dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o vídeo que você quer que eu traga aqui pro canal. E até mais. Tchau.